bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso aí, eu estou aqui com a Lilian Moro, uma cantora aqui de Santa Helena, natural de Santa Helena, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa carreira dela no canto. Então, Lilian, conta pra gente de onde saiu essa vontade de cantar, onde tudo começou, porque a gente sempre vai criar uma paixão por algo, mas tem sempre um comecinho, uma indução. Então conta pra gente, como que foi começar assim na vida de canto, a música? Quando a música entrou na tua vida? Então, assim, para mim é uma satisfação estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Quero também dar as boas-vindas aí pro pessoal que está assistindo, que vai assistir, né? Então, como surgiu, né? Uma pergunta, assim, que às vezes eu me faço. Da onde que veio essa pontinha de vontade de cantar, né? Não tem outra coisa para falar, a não ser da casa, né? Do meu lar, da minha família, dos meus pais, que sempre incentivaram bastante, né? Meus pais participavam muito de corais e eles trouxeram essa questão da música para dentro da nossa casa, né? Eu sou a mais nova de seis irmãos, né? E isso estava sempre presente. Eu lembro que a gente ia na igreja, eu gostava muito, participava na época tinha, acho que hoje ainda tem, que eu nasci na igreja luterana, e tinha o tal do culto infantil, né? Então, assim, eu tinha uma facilidade muito grande de aprender as musiquinhas que eles passavam no culto infantil. Aí é engraçado porque o pessoal vai falando, eles vão te elogiando, vai falando, nossa, ela consegue, ela tem jeito, né? E aquilo vai te dando assim, estão falando que eu tenho jeito, então, né? Cada vez você vai gostando mais, né? Sim. Então foi dali. O meu avô, a minha mãe conta que ele era músico, eu não cheguei a conhecer meu avô. Então eu acho que meio que genético puxou um pouco dali, né? Dessa vontade aí de cantar. Ai, mas geralmente vem da família esses amores que a gente tem por algo, geralmente por música e tal, é familiar, né, que eles induzem a isso. Mas conta pra gente aquela história do caderninho que você me contou aqui nos bastidores, que é muito interessante. Então, tava falando, eu e a minha irmã, os meus irmãos mais velhos, eles saíram de casa para estudar, para trabalhar, e ficou mais eu e a minha irmã, que eu sou mais nova e ela então a segunda. A gente, na época, para a gente aprender uma música ou decorar, passava na rádio, né? Não é que nem hoje, pegar o celularzinho, puxar ali a letra, enfim, né? Ouvir no YouTube, no Spotify. Passava a música na rádio, a gente ouvia uma vez, que legal essa música, eu gostei. A música do Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, que estava no auge na época, né? Estamos em Chororó. Gostei dessa música. Mas pra gente aprender e decorar ela, nós tínhamos um caderninho do lado do rádio, né? Aí quando o locutor falava, no próximo bloco vai tocar a música tal, nós já se preparava para anotar alguns pedacinhos. Ela anotava numa folha e eu anotava na outra, pedaços diferentes, até que a gente conseguisse completar a música inteira, né? Então, assim, nós tínhamos um caderno, por incrível que pareça, parece que eu falando assim que leva uma eternidade, mas eu não sei, a gente conseguia montar um caderninho facinho. Aí depois do almoço, quando a gente terminava todo o serviço, lavava a louça, meus pais iam dormir, eu e ela também, nós sentava lá e nós ia cantando as partes para ver se nós já tinha decorado, né? Às vezes a memória não vinha, né? Mas era dessa forma que a gente cantava e ensaiava as músicas. Ai, gente, que legal, né? Uma história muito boa da infância para lembrar até hoje, né? Que tem a sua carreira e foi onde começou, né? Teve criando as aptidões lá, né? Que tinha que escutar. E não é que nem hoje, como você disse, que nem eu, quando eu preciso descobrir uma música e coisa que tá na minha cabeça, mas eu não lembro o nome, eu vou lá no Google pesquisar uma música. Aí eu começo a cantar, às vezes só fala a melodia e coisa e já vem. Geralmente a música aparece. Então, olhando lá, tipo, naquele tempo, tinha que ter vontade mesmo para querer aprender, para querer saber, para escrever e tudo. Então é muito legal isso, né? De saber que é uma história tão bonita, algo que ficou marcado que... E uma coisa que eu lembro até hoje, que falou, eu queria... Aquele caderninho sumiu, acho que nem sempre foi parar. Mas que eu sempre olho para minha irmã e toda vez que alguém pede aquela música, eu lembro. Porque a música Assino com X, né? Ela escreveu, em vez de Assino com X, ela escreveu Assassino com X. E aqui, e ela não percebeu, né? E a gente foi ensaiar e nossa, eu tirei muito sarro dela. Até hoje, quando a gente vai e fala, como é que é? Assassino com X.
Ai, mas que lembranças boas, né? Que legal que tudo isso começou algo tão natural e veio até hoje e tá muito, com muita repercussão. E fala pra gente, quando que você começou a cantar, assim, pra fora, que não fosse só em casa, que começou a tocar em algum lugar e tal, com que idade foi? Então, assim, primeiro festival que eu participei, que eu comecei, assim, a cantar fora, né, é uma experiência totalmente diferente, né? Você tá ali cantando só no gogó, ali, de repente você tem que estar cantando aí com alguém tocando para você, enfim. Foi muito... Eu lembro que o primeiro festival que eu cantei, nossa, fui muito mal. Eu fui muito mal, porque hoje eu entendo o que aconteceu naquele festival. Na época eu não sabia, mas tinha um tal de delay que fala, né? Eu acho que eu não tinha retorno para mim, ou não estava funcionando, ok, mas eu me ouvia depois. Eu falava como se estivesse falando aqui, mas a minha voz ecoava e eu me ouvia depois. E eu comecei a prestar atenção na minha voz que estava saindo lá. E aí eu me perdi, me perdi toda Que pena. do instrumental, né? Mas isso é falta de experiência e também falta de quem organizou um festival sem retorno, né? Hoje eu vejo que é muito importante a gente se ouvir aqui, né? Mas enfim, na época foi uma decepção muito grande, mas eu nunca desisti, não. Muitas vezes eu parava e pensava, para que ficar fazendo isso, né? Mas, assim, a minha vontade de cantar era tão grande que superou todos os obstáculos. Que fofa! E quantos anos você tinha no primeiro festival? 16. 16? Uhum. Caramba, então eu era bem novinha, né? Um pouquinho mais nova do que eu sou agora. Então eu já, se eu fosse me imaginar, assim, eu gostaria muito de ter o dom de cantar, confesso pra você. Gostaria, infelizmente não tive isso, mas eu acho tão bonito, é algo, sabe, quando eu vejo as pessoas cantando músicas, principalmente as músicas que eu gosto, eu vejo o amor que transmite nas músicas, a voz, aquilo deixa a gente bem. Tipo, por exemplo, eu adoro escutar música, em qualquer momento que eu estiver livre, eu tô escutando uma música, porque é algo que me faz bem, então a música traz muitas coisas boas pra gente, então é surreal. Você me perguntou, né, depois, quando que eu comecei depois dos festivais, né, que foram aguçando, mas eu só mesmo fui lançar uma carreira de cantora, acho que faz uns 5, 6 anos atrás, que eu decidi, porque assim, na verdade não é decidir, os caminhos vão levando, né, porque a gente teve, depois eu casei, né, aos 18 anos já casei, já tive filho, então depois eu fiz faculdade, daí trabalho, então assim, você vai acabando deixando de lado. Mas aquele sonho, aquela vontade, assim, de cantar sempre estava dentro de mim. Eu não podia ver um karaokê por aí, porque lá estava eu, né? Ai, E meu assim, Deus. foi indo, né? E graças a Deus eu me realizei, me realizei muito com a música, gosto demais. E o que você falou ali de passar o sentimento, passar a emoção. Eu estudo muito a música também, já fiz aula de canto por uns 2 anos e meio. E aprendi muito, 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 muito. E onde eu sei ainda como eu não sei nada, entendeu? Eu aprendi muito, mas eu ainda não sei nada, entendeu? A nossa voz é um instrumento fantástico. Você consegue coisas com ela que você nem imagina. E que nem você disse, eu gostaria de saber. Eu te falo hoje, já te falo com convicção, que se você quisesse realmente, você ia conseguir cantar. Só que ia te exigir um tempo muito grande, que o pessoal fala, tem o dom, a gente tem, né? Eu nasci com uma facilidade maior. Mas as mesmas pregas vocais, mesmas cordas vocais que eu tenho, você também tem. Enfim, tem a questão do ouvido também. Sim, tem o dom junto, mas assim, ele é aperfeiçoável. E dá para aperfeiçoar, porque eu senti depois das aulas, depois dos treinos, coisas que eu não conseguia fazer com a voz, que eu consigo fazer hoje. Tem muita coisa que eu quero fazer, ainda não consigo fazer, né? Então, assim, é muito de querer mesmo, de querer e se dedicar. Sim, mas é que nem eu disse, né? Eu gostaria muito, mas daí, como você disse, demanda de tempo, aí precisa de professor, de canto e coisa, e é difícil, então tem o querer e tem que ter a força de vontade, o Isso, tempo, com e, certeza. né?
Não é algo que eu gosto de cantar no chuveiro. Mas assim, Não é um projeto da sua não é um vida. projeto da minha vida. Eu acho que eu não sei se eu me daria tão bem nisso. Quem sabe em outra vida, né? Mas é muito interessante, assim, é muito legal que as pessoas que têm o dom vão e aprimoram. A gente tem que estar aprimorando as nossas aptidões todo momento. Sempre, Você, sempre. não é fácil, assim, você dizer, tipo, eu canto. Tá bom, você canta, mas você tem que estar treinando, você tem que estar vendo. É questão de muita coisa, né, que você tem que analisar como você vai cantar daquela forma, aquele trecho da música. Então é tudo muito, muito diferente. A música, ela passa uma mensagem, ela quer dizer alguma coisa pra gente. Quer dizer, toda ela tem uma mensagem, né? Então, assim, você tem que... Uma música, para ser interpretada, ela precisa ser estudada para eu dar um ênfase maior numa frase, numa coisa. Que não adianta eu cantar assim, retão, tudo. Pode estar afinado, mas às vezes não passa a emoção daquele momento, né? Por exemplo, quando a gente vai cantar na igreja, ou música de casamento, é, você tem que dar todo um ar, trazer para dentro de você aquele sentimento daquela música para você passar para o outro, né? Porque o outro vai sentir aquilo. Então, assim, é muito mais, às vezes, estar num palco apresentando também é representar, né? É dar o seu máximo, é passar a tua emoção. Sim, mas como eu disse, eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu amo música, como eu disse, a qualquer momento que eu posso, eu tô escutando alguma música. Mas, como você disse, o sentimento, a música é um sentimento também. Então, o cantor vai estar te passando o sentimento dele, principalmente em composições, a gente pode ver, né? Cantores que têm suas composições, que fazem, sabe, que eles mesmos criam as músicas, então a gente percebe na entonação de voz, na hora que tá cantando, a gente sofre junto, às vezes eu tô escutando sertanejo e eu não tô nem sofrendo, eu tô sofrendo quando eu escuto a música, sabe? Então é algo, cara, é um sentimento surreal, né? E assim, como você disse, né, sua carreira tem 6, 5 anos por aí, mas você nem sempre foi sozinha nesse ramo, né? Então conta pra gente aquele momento que você teve a sua dupla junto com você, como é que foi? Sim, na verdade, a primeira vez que eu lancei, então, um clipe foi com a minha amiga Rosângela, que é lá de São Clemente também. A gente lançou a dupla Lilian e Rosângela, e assim, foi bem legal. A gente passou acho que um ano e meio, cantando muito por aí. Foi bem, de muito aprendizado, né, para as duas, porque era algo totalmente novo. A gente entrou para esse mundo aí sem ter conhecimento nenhum. Hoje eu falo, nossa, cara, a gente não sabia de nada. Mas é assim, uma hora você tem que começar, né? E se você esperar estar pronto, você nunca vai estar, né? Então, assim, foi muito gratificante, foi muito legal também fazer essa parceria com a Rosângela. Ela também é uma ótima compositora. Ela compôs umas músicas, uma Modão Judiado que eu escrevi, né? Foi ela que fez também. E eu tenho uns parceiros também, desde aquela época que estão comigo ali, que é o Lindomar, o gaiteiro, tá sempre firme aí junto, né, na peleia. Tem o Benac, que depois que a gente não cantou mais junto, eu e a Rosângela, eu segui sozinho, ele também veio, né, me acolheu ali para fazer barzinho, enfim. Então, o pessoal a gente tem os apoios, né? O pessoal que ajuda a gente, porque sozinha é difícil. Com certeza, imagino, né? E deve ser, como você disse, teve muita repercussão, né? Vocês duas acabaram postando um vídeo no Face e repercutiu muito e vocês embalaram naquilo. Infelizmente, ela teve que se separarem, né? A dupla, mas acontece, né? Mas você não deixou de seguir o seu sonho e continuou sozinha, né? E como é que foi aquela parte de você ser reconhecida também em solo, né? Sim. Porque aqui Santa Helena te ajudou em algumas partes também. Então, conta pra gente essa parte. Então, aí eu tinha duas opções, ou eu parava também, né? Ou eu seguia, né? Então, como era uma vontade muito grande, sempre falo, eu gosto muito de cantar, amo demais. E me faz muito bem estar em cima de um palco, é a minha terapia, como diz o outro, né? Eu nunca precisei ir para um terapeuta, eu acho, porque eu gosto demais, eu me realizo em cima do palco, né? Então, o cantar para mim traz muitas emoções. Nossa, eu gosto demais de estar em cima, né? Então, num palco e cantando para as pessoas. E eu pensei, não, eu quero continuar com esse sentimento, vai ser muito bom para mim, né? E foi, assim, difícil, né? Você sair de uma dupla e continuar sozinho, o que eu vou fazer?
Mas, assim, foi devagarinho, foi indo e sim, eu não parei, né? Gravei mais clipes, gravei um clipe com o Atson e a Lana também, que repercutiu. Foi muito legal conhecer os dois. O Atson é uma pessoa incrível, assim, ele é bem parceirão. Hoje, toda vez que eles fazem um clipe, ele manda, ele conversa com a gente, assim, ele é muito, muito gente boa. A Lana não tinha tanto contato, mas mais com o Atson mesmo, que ela tinha bebê pequeno na época. Mas muitas pessoas deram apoio e tudo, e eu também tive a oportunidade. Eu abri 2 eventos aqui em Santa Helena, no Balneário. Um foi em 2019, eu abri o show do Felipe Araújo. É Felipe Araújo, né? Porque na hora lá eu chamei ele de Cristiano Araújo. Era o irmão que morreu. Mas enfim, né? Acontece. Eu abri o show pra ele, né? Na época, sozinha. Eles pediram pra eu ir sozinha, porque não podia mexer nos equipamentos lá, pessoal. É bem chato na hora que tá tudo montado lá. Aí eu cantei tudo meio com BS, playback lá, mas fiz o que eu tinha que fazer, né? E também foi uma oportunidade muito bacana. E depois, em 2020, não, ano passado, ano retrasado, a gente também tive a oportunidade, então, de cantar com banda, né? Em cima fiz a abertura ali do show do César e Paulinho. E isso tudo é muito... vai dando visibilidade pra gente. A partir dali, eu fui chamada pela banda de Pato. Então, assim, eu sempre falo, é muito importante o apoio do município aos artistas locais. Porque, poxa, se eu não posso nem me apresentar na minha casa, como é que eu vou conseguir oferecer meu trabalho fora? Exatamente. Não é? Exatamente. E eu acho assim que agora vai ter o Feslena, né? Acho que você já iria tocar nesse assunto, mas já vou adiantar. Então vai ter o Feslena eu participo. Ela perguntou quantos anos? Eu falei, acho que todos. Todos eu já participei. Eu acho que é um aprendizado. Ali o Feslena foi que me lançou, que deu aquele... Além dos meus pais, né? Aquele gostinho, não, eu gosto de estar em cima de um palco. Eu quero sentir essa emoção, não só num festival. Eu quero fazer isso mais vezes, eu quero estar mais em cima do palco. Eu sempre fui muito persistente, né? Não, perdi muito, 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 muito. Lá no começo, eu ficava lá por... Ixi, nunca. Tinha umas pessoas que ficavam sempre em primeiro aqui, né? Na época era André Bandeira, era Sandra Mara Schaefer. A gente lembra dos nomes, né? Mas a gente ficava, nem classificava, às vezes ficava lá, mas eu falava assim, um dia eu também vou estar lá. Um dia vocês vão ver eu lá. E eu batalhei, assim, foi meio que instintivamente, mas deu certo, né? Deu certo. Sim, mas como você, voltando um pouquinho lá nos shows, né? Como é importante, sim, a Santa Helena, a sua própria cidade, te dá a oportunidade de você se apresentar. Como você disse, você não apresenta nem na minha casa, quem dirá quando que eu vou ter oportunidade em outros lugares? Então, isso traz muito. Artistas locais devem ser reconhecidos pela cidade onde eles moram também, porque precisa disso, precisa dessa alavanca, sabe? Porque assim, não é do dia pra noite que você vai virar famoso do nada. E como eu disse, nesse ramo é muito difícil também. Por exemplo, você pode ter um nível técnico que nem de grandes duplas, de grandes cantores hoje do Brasil. Porém, às vezes não tem tanto reconhecimento quanto, porque às vezes é questão de sorte também. Oportunidades. Oportunidades. O futebol também é assim. Em várias coisas, você pode ter sim muito talento, mas a tua sorte, às vezes as oportunidades vão te levar para um caminho um pouco diferente, né? Então, é isso, mas sempre tem que ter o reconhecimento da onde você vem, né? Do teu lugar. Aqui em Santa Helena nós temos muitas pessoas habilidosas, muitos artistas, não só cantores, mas também instrumentistas, muito bons aqui de renome, né? Que já trabalharam até para grandes bandas. E a gente precisa estar fortalecendo, né? Porque a cultura, a música, né? A arte, como você falou, é o que traz as emoções, é o que diverte, né? As pessoas. Então, assim, o município ele tem que valorizar. Eu acho que agora também já está surgindo aí uma lei ali para que a gente possa também ter mais oportunidades aqui no município para regularizar, porque nem sempre é a culpa dos governantes também. Às vezes as leis, elas dificultam, né? Então a gente tá correndo atrás também, tá buscando para... Mas sempre tem que estar, né? Buscando, correndo atrás, porque se não for a gente lutar pelo nosso sonho, quem vai, né? Ninguém vai levar a gente junto, não. Que nem eu falo, né? Eu tive muita vontade,
E eu corro atrás hoje ainda, né? Nem parece que falar que eu, né, já tô no topo. Não, meu Deus, falta muita coisa que eu quero conquistar ainda. Mas assim, eu já me orgulho de tudo que aconteceu, né? Eu tive, graças a Deus, sempre muito apoio da minha família, né? Do meu esposo, que ele sempre tá ali, ele nunca falou não, não faz isso, não faz. Não, ele vai junto, ele filma, ele me dá o suporte, assim, isso que é importante, né? Porque se você tiver alguém também ali que te puxa pro outro lado, aí muitas vezes você tem que decidir entre teu sonho, teu casamento. É complicado, né? Mas eu, graças a Deus, ele é bem parceiro. Não Ah, canta nada, mas, mas mas tá ali nos bastidores. Precisa colocar meu fone, ele tá ali. Precisa fechar um zíper, ele tá. Eu troco de roupa durante os eventos, ele tá lá sempre no camarim, me ajuda aqui, me ajuda ali. É aquele cara que tá sempre de olho no que, pô, né? E já tirou bêbado de cima de mim. ai, meu Não Deus. era segurança e. Mas faz parte, que bom, né? Nem todo mundo tem essa parceria do lado, esse apoio, mas é muito importante que você tenha. Então, isso vai te ajudar também, muito também, com certeza, na carreira, na forma de lidar com isso, que nem sempre é o que a gente quer, por exemplo, vai participar de alguma coisa, às vezes não sai como você esperava, e tem alguém ali que tá te apoiando e fala, não, tudo bem, tenta de novo, tenta novamente. E assim, Uhum. a vida é assim, tudo é assim, qualquer coisa que você se coloca para conquistar algo, você vai cair, quebrar a cara, só se às vezes é de 1 em 1 milhão você tem uma sorte lá e consegue de primeira, mas não vai ser sempre assim, né? Então, Eu sempre dou um incentivo quando eu posso pro pessoal ali que participa dos festivais, né? Ah, porque sempre os mesmos, porque não sei o quê. Uma vez eles até comentaram, não tem que tirar, fulano não pode mais participar, fulano não pode mais participar. Só que eu acho que tudo na vida, o que é mais difícil de você conseguir, você consegue, a hora que você conseguir, você consegue com mais êxito e a tua satisfação pessoal é muito maior. Por exemplo, eu quero tirar a pedra do meu caminho, eu não quero que alguém pegue e tire a pedra do meu caminho, né? Então, assim, muitos querem a coisa fácil. Não, fulano já ganhou um monte, tira, né? Eu tô tirando aquele obstáculo, né? Mas, assim, para mim, é, as pessoas que estavam na minha frente, assim, elas sempre foram aquele, não, eu quero, nossa, que legal, olha como elas cantam, eu também quero cantar assim. Como é que elas fazem para cantar assim? Eu quero aprender, se elas conseguem, eu também consigo, né? Agora, você não tem as suas referências, você como que eu vou dizer, você acaba se... acomodando Isso, você pensa, não, aí você vai para fora, de repente, aí a coisa não é bem assim, né? diferente. A coisa é diferente. Então, assim, eu acho que tudo é possível, a gente querer ter vontade de participar e não desistir do sonho, da vontade, né? Hoje eu falo assim que eu realizei meus sonhos. Eu tenho mais, obviamente, mas assim, como eu falo para você, eu tenho eventos para cantar, né? Eu tenho um trio, né, que eu toco ali, que é o Grupo Modão Judiado, e também canto na banda de Pato, e a gente tem eventos cada pouco, então assim, eu me realizo. Ai, que bom, né? Que bom que você conseguiu isso, se realizar dentro da música, que é um ramo difícil, complicado, mas conseguiu, né? E assim, do Freslena, né? Em várias competições e tal, você ganhou em 2023, né? Primeiro lugar, e foi para as regionais, que eu me esqueci agora qual que é o nome. Fermop. Isso, Fermop. E fala um pouquinho pra gente do teu repertório da música que você escolheu, porque isso, acredito, né? Como você disse, foi algo que alavancou ali para você conseguir o primeiro lugar, tanto aqui no município quanto no regional. A música que eu escolhi na época é a música da Dulce Pontes, Canção do Mar, que até quando eu cantei ela a primeira vez aqui, ela é uma música diferente, né? A Dulce Pontes, ela é portuguesa de Portugal, né? Então ela tem um sotaque. E até quando eu cantei aqui a primeira vez, até algumas pessoas, assim, enfim, que julgaram, né? Assim, não deu para entender nada, que música esquisita. Só que, assim, eu havia estudado essa música, né, com a minha professora de canto, e eu ficava encantada com a performance da Dulce Pontes, com tudo que ela fazia na voz. E eu comentei até com a minha professora, se eu conseguir fazer 1/3 do que essa mulher faz, já tá ótimo, né? Porque você começa a estudar alguns cantores e você pensa, caramba, que espetáculo, né? Porque é algo assim, parece que surreal, com o que conseguem fazer com a voz, né? E eu escolhi essa música, treinei muito, me dediquei bastante, acho que foram uns 4, 5 meses que eu
já sabia que teria o Feslena, e eu falei, não, essa música eu quero. Então ela chegou a ser enjoativa demais, assim, no final não aguentava mais, Escutar. né? Então eu ganhei, tirei primeiro aqui em Santa Helena e fui representar um município. Aí no Fermop tem 2 etapas. Tem uma etapa que é classificatória ainda, e aí para ir depois para a grande final. Aí então na fase classificatória foi em Nova Santa Rosa, eu não estava muito bem da voz. Eu tinha tido um surto de gripe um tempinho antes, né? Um vírus, e afetou bastante as minhas pregas vocais. Então, eu estava com bastante dificuldade no agudo. Eu alcançava, mas era muito sofrido. Não era uma coisa fácil de se fazer. E a música era difícil, e eu estava com bastante medo, estava tossindo bastante, e eu pensei, caramba. Aí no dia, assim, eu me apresentei e eu fui mediana na minha concepção. Terminei, pensei, puxa, mas eu consegui o 2º lugar e classificava 2. Ai, Eu consegui o caramba. 2º lugar e eu falei assim, Deus vai me permitir que a minha voz vai estar muito boa no dia, porque essa música promete. Eu pensei assim, pois se eu já tirei primeiro em Santa Helena, aqui no regional ruim, que eu não estava bem da voz, eu tirei 2º. Eu até falei pro diretor de cultura na época, olha, eu não vou te falar nada, mas se eu tiver bem boa lá, de repente, eu fico entre os 3. Eu falei assim, eu vou fazer de tudo. Daí ele falou assim, benza a Deus, benza a Deus. E mesmo, chegou no dia, eu tava muito bem com a voz, não tava com nenhum resquício. E fui lá e fiz a minha apresentação, terminei a apresentação, pensei, caramba, fui bem, eu sei assim, porque você termina uma apresentação, você sabe se você conseguiu dar o teu máximo, Sim. ou se você resbalou em alguma coisa, porque quando a gente está se apresentando numa competição, não é que nem você subir num palco ali, que eu vou hoje, assim, eu vou cantar num baile, num casamento, eu vou tranquilo, eu vou de boa, eu não tô nervosa. Mas uma competição, você sempre tá mais acelerada, aí você não conta com os seus batimentos cardíacos assim, em casa você não tá com isso na hora do ensaio. Sim. Mas no dia do ensaio, no dia da apresentação, já tá com isso te atrapalha, teu respiratório, você fica mais... Então você tem que lidar com tudo isso. E mesmo lidando com tudo isso, teve uma parte que não era para eu respirar e eu acabei tendo que respirar no meio devido a... Mas mesmo assim eu saí e falei assim, só fiz aquele errinho ali, né? Errinho não é um erro, mas era uma coisa que eu não queria respirar naquele período da música, entende? Mas eu tive que respirar. Mas saiu. Aí graças a Deus, daí eu consegui tirar o 1º lugar naquele dia. E um jurado chegou para mim no final e pediu se eu morava em Portugal, porque a música era portuguesa. Eu falei que não. Daí ele falou assim, nossa, eu estudei Dulce Pontes na minha faculdade e você está de parabéns porque você conseguiu fazer. Nossa, parecia que eu estava ouvindo a Dulce Pontes. Eu falei, caramba, aquilo foi um elogio tão grande que eu senti, foi mais do que o prêmio, sabe? Porque ele tinha estudado a música, né? E eu tanto tentei, mas eu sei que na minha concepção ainda tem muito a melhorar para você. Mas deu certo. Ai, mas olha como é bom, né? Você se dedicou tanto, como disse, 4 a 5 meses, chegou a enjoar da música, que eu entendo como é que é. E daí você conseguiu, se consagrou aqui no municipal e no regional também. Teve o reconhecimento, como você disse, nesse ramo, você teve o reconhecimento do jurado, que estudou ela, que viu, reconheceu o que você fez. Como você disse, algumas pessoas tinham dito que tinha sido estranho, algo assim, mas é porque você fez o que ela interpretou ela daquela forma, da forma como ela é. Então, às vezes, pensam, poxa, mas fez errado. Não, você interpretou ela, né? E o nome da música é Canção do Mar. Então, eu procurei tudo saber por que foi feita ela foi feita na época meio que da guerra, do pessoal que ia para a guerra e não voltava. É uma coisa assim a música, né? E a música fazia muito... Ela mesma fazia assim, muito como se ela trabalhasse as ondas, entendeu? Ela fazia... Ela fazia assim como fosse as ondas. Eu me lembro que uma pessoa até falou assim, meu Deus! Que coisa estranha, mas é que, tipo... não conhece o que a música está passando. É o que a cantora quis passar. Trouxe toda uma história. Foi um lamento do mar, né? Tipo,
Canción del Mar, né? Tipo, era um mar ali, né? Então tem uma história para contar, né? Mas olha como é, né? A história, como a gente disse antes, como a música é um sentimento. Então, a maioria dos cantores, compositores vão querer trazer à tona para as pessoas entenderem. Então, olha como é o significado, olha como é, né? Essas pessoas que têm muito aquele negócio eu não sei explicar, mas é que canta. Não tão naturalmente, mas fazem, tipo, repertórios diferentes. Eu não sei explicar, porque eu não entendo muito desse ramo, mas olha como é legal a entonação que coloca na voz, tudo E que bom que você conseguiu se consagrar, né? Depois de muita dedicação, como a gente fala, sempre tem que estar se dedicando ao máximo. Como você disse, teve o seu rim, teve aquela respiração, mas você conseguiu. Então você percebeu o seu erro e pensou provavelmente, não, a próxima vez eu vou melhorar. Então é sempre isso, a gente está em constante evolução e tem que estar indo, evoluindo e testando coisas novas. Como você disse, foi um desafio, né? Eu não sei se você chegou a falar no vídeo, mas falou antes que é bom ter o desafio, se desafiar para cada vez ir evoluindo mais. Isso é normal e é importante pra gente na vida, né? Sim, com certeza, né? Eu vejo que os músicos, né? Não só eu como cantora, né? Mas os músicos, eles têm uma dedicação muito grande, às vezes, para aprender, para tocar. Às vezes, assim, você passa, por exemplo, como eu canto em casamentos, né? Bastante. Parte religiosa. Aí, às vezes o pessoal fala, tá, mas é só... Daí, se a gente passa o valor, tudo, né? O pessoal fala, nossa, mas tudo isso é só para cantar 1 hora? Mas não é o cantar 1 hora. Aquele ali já foi... É uma história muito grande para poder chegar e cantar aquela hora, entendeu? Aquela hora tá barato ainda, foi tudo que a gente já fez, já estudou, já se dedicou, né? Então, assim, pode ser que hoje seja fácil eu chegar no casamento e cantar, mas não foi, né? E nunca é, porque você sempre quer passar o teu máximo, é que você precisa passar aquela emoção. Então, assim, não só eu como cantor, né? Porque o cantor, ele faz a sua parte ali numa banda, num evento, ele tem que saber interpretar, ele tem que estar preparado, porque ele é à frente, mas os instrumentistas também, né? Diariamente aprendendo a tocar, que não é fácil. Então, é assim, a música, ela tem disso. Muitas vezes ela não é... Muitas vezes não, ela é valorizada só os grandes artistas, né? Mas os que estão ali na batalha é bem complicado, né? A gente tem muitos relatos Mas é assim, a gente tem que correr atrás e conciliar, né? Com o que a gente... É importante, assim, que eu consigo conciliar também com o meu trabalho, né? Que eu tenho a loja, então, assim, facilita para mim. Poder me dedicar, né? Às vezes muitas pessoas não conseguem, né? E essa dedicação. Mas é muito importante, né? Que nem você disse, às vezes não tem tanto reconhecimento, mas você se realizou no ramo da música, então você tá feliz com aquilo. Mas a parte do conciliar, claro que provavelmente se pudesse viver só da música, teria só da música, mas com artistas que são locais e coisas assim, é mais difícil, que não tem tanto reconhecimento. E faz parte, tem que estar ali dando o seu máximo e conciliando da forma que consegue. Mas, Lilian, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui, ceder esse tempo pra gente, pra falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Te desejo boa sorte, estou torcendo por você no Fesleia nesse ano. Espero que dê tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. E eu posso também deixar o meu contato, com pessoal? certeza. Então tá, como eu estava falando, eu canto numa banda em Pato Bragado, Magna Som, eu e o gaiteiro Lindomar aqui. E também temos o nosso projeto em trio, né? O Grupo Modão Judiado, que é eu, o Lindomar e o Benac. E a gente canta em casamentos, festas de aniversários, então bares, comunidades, assim, a gente está aí pronto para atender e fazer aquela animação aí pro pessoal. Então é isso, gente. Se precisarem algum dia, já sabem, né? É só entrar em contato com a Lilian. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.